todos pelo nome. Ele sabia o nome de cada um dos seus amigos. E quando nós tínhamos a oportunidade de sentar ali na escadinha para bater um papo, de sentar ali em Roberto Roque para tomarmos uma cerveja, ele deslumbrava, olhando de Cachoeira para São Félix, uma visão completamente diferente do que aquele tinha de São Félix para Cachoeira. Eu o chamava de um grande sonhador. Pessoas que às vezes têm a visão além do seu tempo, nós chamamos de sonhador. E assim era Tintim, que algumas pessoas costumam dizer que cantores de reggae têm a mesma voz. Quem conheceu o Tintim discorda, que a sua voz era inconfundível. Se qualquer outro regueiro estivesse cantando a mesma música, poderia destacar com certeza a voz de Tintim Gomes. Por isso, nossas condolências não só a seus familiares, não só aos membros da família Gomes, mas o seu grande e inúmero clã de regueiros de Cachoeira, de São Félix, do Recôncavo, da Bahia e do Brasil. Viva Tintim Gomes, viva Edmundo, viva o reggae. E o interessante é que o seu sepultamento será hoje, dia 20 de novembro. Observamos que a data de hoje faz uma referência a Zumbi dos Palmares, que, de maneira completamente diferente de Tintim Gomes, também lutava, pedia, rogava pela liberdade. Como Tintim sempre cantava música que falava de liberdade, como Tintim sempre falava em suas letras de igualdade, como eu costumo dizer, nada acontece por acaso. O que lamentamos é que, na flor da idade, que eu acho que qualquer pessoa com menos de 100 anos ainda é jovem, na flor da idade, vai deixar saudades não só para os seus familiares, aliás, principalmente para os seus familiares, mas também para os amigos. Hoje pela manhã, a primeira mensagem que eu ouvi no meu celular foi de uma amiga que todas as manhãs ela me manda uma mensagem, seja de bom dia, seja de felicitações. E na sua mensagem de hoje, ela me perguntava: pai Pedrinho, hoje é 20 de novembro, dia da consciência negra. Mas todos os dias são dias de ter consciência negra, claro que sim. Mas eu respondo para essa amiga que também todos os dias acontece preconceito. Seja de cor, seja de gênero, seja de religiosidade, seja de localidade. Todos os dias, sim, acontece algum tipo de preconceito. Portanto, todos os dias é dia de luta, dia de combate à desigualdade racial, à homofobia, ao desrespeito ao idoso, ao desrespeito àquela pessoa que veio de uma região diferente, porque existe muito disso, que também é uma forma de preconceito dolorosa. Eu já ouvi muito aqui em nossa cidade, Cachoeira, muito, eu acho que alguns de vocês também já ouviram, que Cachoeira não é uma terra-mãe, que Cachoeira é uma terra madrasta. Porque quem tem sorte em Cachoeira são aqueles que chegam de fora. Isso é uma forma de preconceito. Eu acredito que quem tem sorte em Cachoeira são aqueles que lutam, colocam como foco, ter vitória em É uma forma de preconceito. Então, hoje é dia de luta, sim,
amanhã, depois da manhã, sempre será dia de luta contra todo e qualquer tipo de preconceito. Gente, como todas as semanas, nós trazemos um orixá. E trazemos hoje vamos falar de um orixá hoje, que justamente era o orixá que era cultuado por Zumbi dos Palmares. Ele como um rei, como um estadista, porque Zumbi dos Palmares foi um estadista que formou um estado independente dentro do estado de Pernambuco. Portanto, pode ser considerado também, sim, como um estadista, digamos, um estadista fora da lei. Não oficial, não legalizado, não legal, mas, ainda assim, um estadista. Mas como hoje é dia de falar de liberdade, como hoje é dia de falar de justiça, nós vamos falar sobre esse orixá, Xangô. E temos todas as semanas, no nosso programa Falando de Axé, a participação de nossa irmã e amiga Rose de Azoane. Ela fala de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a voz da nossa amiga irmã Rose. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha irmã. Olá, bom dia. Meu nome é Rose de Azawane. Moro no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Fui iniciada no Ilê Alabaxé, em Maragogipe, pelo Babalorixá Edson dos Santos, em memória. Tenho muito carinho por esse meu amigo, Babá Pedrinho de Cachoeira, e que me fez participante assídua desse programa, que é tão maravilhoso, porque fala da nossa ancestralidade, que fala dos orixás, né? E que é o Falando de Axé. Hoje, um dia muito especial para nós, afrodescendentes, pois é o Dia da Consciência Negra, Dia do Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder quilombola. O último, na realidade, né, no Quilombo dos Palmares, que é o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então capital de Pernambuco, em uma região que hoje pertence ao município da União dos Palmares, no estado de Alagoas. Ele nasceu na Serra da Barriga, em Alagoas, em 1655 e faleceu no dia 20 de novembro de 1695 no Quilombo dos Palmares, com 40 anos de idade. E como um grande guerreiro, ele lutou pela liberdade do culto e pelo fim da escravidão colonial aqui no Brasil, tornando-se o maior símbolo pela liberdade dos negros da história brasileira. E hoje eu não poderia deixar de falar dele por conta do nosso dia, né? Que é o dia da consciência negra, o dia do Zumbi dos Palmares. Mas eu fui convidada a falar do orixá Xangô, o guerreiro que lutou contra os eguns e contra as iamins. Xangô teria sido o quarto Olofim, ou seja, o quarto rei de Oió. Ficou órfão de mãe muito cedo, não chegou nem a conhecer a sua mãe Toroci. Antes dele assumir o trono, o seu pai teria assumido. Depois veio seu irmão, Dadá Ajalá. Porém, seu reinado foi muito mal sucedido. Após isso, foi seu tutor, que era um regente impiedoso, cruel, não gostava de crianças, era muito injusto e tinha péssimos planos para Oió. Por fim, o povo já clamava que ele largasse ou ele fosse destronado. Foi quando Xangô tornou-se o rei. Ele sempre foi justíssimo, um caráter ímpar, tinha ótimos projetos para a sociedade e, apesar de muito sério e carrancudo, ele era muito bondoso e justo. Teve várias divindades como esposa, Oiá, Oxum, Obá, dentre outras. Xangô é o orixá dos raios e trovões, das grandes descargas elétricas e do jogo. É viril, atrevido, violento, justiceiro e castiga os mentirosos dos ladrões. Ao se manifestar nos candomblés, não deve faltar em suas vestimentas uma espécie de saeta, com cores variadas e fortes, que representam as vestes dos eguns. Ele foi o criador do culto de Egungun. Somente ele tem o poder de controlá-los.
Conta um Itã, em um dia muito importante, em que os homens estavam prestando culto aos seus ancestrais, com Xangô à frente, as Iamins Agé fizeram roupas iguais aos egunguns e vestiram-se e tentaram assustar os homens daqueles que participavam do culto, né? E aí os homens correram, ficaram apavorados e correram. Mas Xangô não fez isso. Ele as enfrentou, desafiando os supostos espíritos, que eram as Iás. As Iamins ficaram furiosas, porque Xangô, em um certo momento, estava distraído e atendendo aos seus súditos. Aí a sua filha alegremente subiu em pé de Obi, e as Iamins atacaram e derrubaram a do Baiani, que é a filha dele, que ele mais amava. E Xangô ficou desesperado, não conseguia mais nem governar. Aí o seu reino, então, que era muito próspero, ficou largado, né? Então ele foi a Orumilá e perguntou a Orumilá o que ele faria para rever sua filha. Aí Orumilá ensinou ele um ebó, uma oferenda, né, a orixá Iku, Onibarum, que é o guardião da entrada do mundo dos mortos. Assim Xangô fez, seguindo à risca o preceito dito por Orumilá. Ele conseguiu rever sua filha e ainda pegou para si o controle absoluto do mundo dos egunguns, que são os ancestrais. Estando sob o domínio dos homens, este culto e as vestimentas dos eguns se tornaram proibida a participação, estritamente proibida para as mulheres. Mas esse foi o preço pago pela maldade de suas ancestrais. A nossa saudação a Xangô, Senhor da Justiça, é o Banixé Caô, Cabiecile Xangô. E que Xangô esteja sempre em nossas vidas, trazendo para nós seus 12 ministros, e que esses 12 ministros se levantem em nosso socorro nas horas de necessidade. Rádio Web, olha a Pititinga. Programa Falando de Axé. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Apresentação Pai Pedrinho. Na Rádio Web, olha a Pititinga. Isso aí, agradecendo a mãe Rose de Azoane, aí em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por mais uma participação. E esperamos no próximo sábado que mãe Rose traga mais novidades do mundo espiritual, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Obrigado, mãe Rose. E agora vamos, já que falamos de Xangô, vamos ouvir agora um louvor a esse magnífico rei, magnífico Obá, Xangô. Tere, o que odo, Oba lajou, Oba tani, Oba lelu, Oba la yeu. Iki tere, o que odo, Oba lajou, Oba tani, Oba lelu, Oba la yeu. Iki tere.
Ok, ok. Que bom ouvir esse louvor especial do nosso pai Xangô, que eu tenho por ele um grande respeito. Nasci no dia dele, 29 de junho, dia do vulcão, dia de Aganju. Por isso eu costumo louvá-lo muito. Já falamos de orixá, vamos falar agora de anjo. E lembrando, gente, hoje eu estou vestido com a camisa aqui, para quem está vendo pelo Face, do Ilê-Axé Omi Ibaim Demim. É um Ilê-Axé localizado ali no Alto do Gravatar, ali nas mediações da Rua da Feira, que é dirigido por meu irmão, meu amigo, meu pai, o Babalaxé Jailson. Aí eu estou homenageando o nosso terreiro hoje com esta camisa. E a casa pertence à nossa mãe Nanã. Então vamos falar de anjo. As pessoas que nasceram no dia de ontem, 19 de junho, têm como o anjo, que é um ser espiritual, esse anjo chama A-A-Iá. Assim mesmo que se pronuncia. A-A-Iá. É um espírito protetor da verdade. Protege na política e em todas as convenções relacionadas à paz. Influencia também as expedições diplomáticas e expedições secretas. Ou seja, são pessoas que, quando têm que realizar qualquer atividade considerada de muita importância, deve fazer caladas. Nunca revelar os seus intentos, os seus pensamentos, os seus passos, porque pode dar errado. São pessoas escolhidas para resolver problemas seríssimos, como conflitos, como discussões que não estão chegando a nenhum tipo de entendimento. São as pessoas nascidas no dia de ontem, dia 19 de novembro. Para as pessoas que nascem no dia de hoje, 20 de novembro, tem como anjo chamado Ieratel. Ieratel. É um anjo que favorece as posições sociais, protetor da liberdade e da justiça. Olha que interessante. É um anjo que favorece as posições sociais e ele é protetor da verdade, da liberdade e da justiça. Pessoas que nasceram no dia de hoje, todos nós, não existe pessoas que tenham só qualidades, não existe pessoas que tenham só defeitos. Há um misto de comportamentos, de sentimentos, de virtudes e de qualidades. Embora eu ainda acredito que o ser humano tem mais qualidades do que defeitos. Infelizmente, os defeitos são tão grandes que às vezes sufoca as qualidades. E é isso que acontece com as pessoas desse anjo, Ieratel. Às vezes, no afã de fazer justiça, acabam cometendo injustiça. São pessoas que devem se autopoliciar o tempo todo, 24 horas por dia, até dormindo, deve se autopoliciar para não cometer algum tipo de injustiça e, às vezes, até irreparável. As pessoas que nasceram no dia de amanhã, 21 de novembro, têm como protetor um anjo chamado Sé-Ia-Ia. Sé-Ia-Ia. É um espírito protetor contra as catástrofes e enfermidades. Esse anjo, ele é promotor da prudência e da vida longa. Ou seja, as pessoas que nascem no dia 21 de novembro, se elas fizerem, não só por merecer, mas se cuidarem do seu templo, que é o corpo, elas têm tendência a ter vida longa. São pessoas que é muito difícil adoecer, embora quando adoeça, as doenças são um pouco mais graves e difíceis de curar.
mas tem uma dificuldade de... Enquanto todo... Lembra que sempre aparece uma tal de uma virose? Essas pessoas, é difícil ter essa virose. Tem que ter muita atenção com suas alimentações, dar preferência por alimentos naturais, que hoje é difícil, está muito difícil. Tomar bastante líquido, comer pouco e trabalhar muito. É o segredo da vida longa para as pessoas que nascem no dia 21 de novembro. Nós estamos falando aqui com o apoio cultural do Ilê Axé Talomim, situado ali na interjeição entre o Cucuí de Caboclo e o Cucuí de Brito. E também com o apoio cultural do amigo e irmão vereador doutor José Luiz, ele que está sempre dando apoio à cultura em Cachoeira. Mandando um abraço especial para Jorge e Dona Elisa, aí na rua 7 de setembro, também para Hugo de Ogum, em São Félix, para a professora Elba Matos, que eu gostaria aqui de agradecer pelo empenho, porque ela hoje seria uma de nossas convidadas, né? Ela já havia marcado um compromisso e tentou desmarcar esse compromisso, inclusive na minha presença, mas não houve como, porque senão ela perderia o prazo. Mas ela estará conosco, confiante em Deus, né, na força espiritual que nos move e que mantém este programa, na próxima oportunidade. E eu até me emocionei com a professora Elba Matos, ela que é diretora de cultura da cidade de São Félix. Ela veio falar aqui um pouco da cultura de São Félix, sobretudo a preparação para a festa de Santa Bárbara que está se aproximando. Se realmente irá ter a festa ou não. A gente vai marcar uma nova data e aí a professora Elba Matos, diretora de cultura da cidade de São Félix, estará aqui conosco. Não sei se semana que vem ou na semana seguinte, mas estará sim. Nós estamos já tratando disso. E eu me emocionei quando ela... Olha, Pedrinho, vamos ver se eu consigo desmarcar um compromisso que eu tenho no sábado pela manhã. Me emocionei porque no programa passado eu convidei algumas pessoas para estarem aqui conosco. Eu fiz até esse comentário semana passada. E uma delas me perguntou se ganhava algum dinheiro para estar aqui. Ou seja, para falar de força, para falar de axé, para falar de espiritualidade. Se ganhava algum dinheiro. E eu só fiz rir. Que às vezes a gente responde não com palavras. Às vezes a gente responde com gesto. Sabe aquela coisinha que você, quando está nervosinho no trânsito, você levanta um dedinho? Isso é um gesto. Isso é uma resposta a alguma situação. Eu só fiz rir. Outro que eu convidei, não posso não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente entendeu que não havia nenhum compromisso. Na verdade, o que não queria era se comprometer em falar de axé. Porque não tem que ter vergonha de falar de axé, não, gente. Tem que ter, orgulho, honra. Eu me sinto muito orgulhoso em estar aqui levando informações para você, meu ouvinte. Para você, minha ouvinte. A gente sabe que tem aqueles que gostam e aqueles que não gostam. Eu não estou fazendo programa para quem não gosta, estou fazendo programa para quem gosta. Porque quem não gosta não escuta. E aqueles que escutam para criticar, talvez até pensando que estão me jogando para baixo. Estão fazendo o contrário. Eu adoro crítica. Eu sou daqueles que não acreditam em crítica construtiva ou em crítica destrutiva. Eu tenho certeza que existe crítica. Ou você critica ou você se cala. Então, aquele que critica está me ajudando. Por favor, critique mais. Agora, critique nos bares, nas esquinas, em reuniões, porque vocês estão me ajudando. Obrigado por vocês estarem me ajudando. Obrigado também por aqueles que se furtam a participar porque têm vergonha, porque dizem que não sabe falar direito. Eu também não sei falar direito, não estudei, não sou radialista. Eu sou falador de microfone. E eu busco, da melhor forma possível, tentar levar informações, e às vezes vocês já perceberam que eu me perco aqui muito, justamente porque eu não sou jornalista, não sou radialista, não sou comunicador. Tento me comunicar. Mas vamos dar continuidade
ao nosso programa Falando de Axé. Vamos ouvir mais um louvor ao nosso pai Xangô. Rádio Web Olha Pititinga. Programa Falando de Axé. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Apresentação Pai Pedrinho. Na Rádio Web Olha a Pititinga. olhapititinga.com.br. Do pé o oba do de oiaua do pé o oba do de a do pé o oba do de oiaua do pé o oba do de a do pé o oba do de a do pé ni moba ecuale a do pé ni moba ecuale Rádio Web Olha Pititinga. Programa Falando de Axé. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Apresentação Pai Pedrinho. Na Rádio Web Olha a Pititinga.
olhaapitidinga.com.br. Pronto, após ouvirmos esse lindo louvor ao nosso pai Xangô, inclusive essa cantiga que vocês acabaram de ouvir, ele é um louvor especial que fala: seja bem-vindo o rei. A gente costuma elogiar quem está em uma posição de destaque que promove justiça. Então essa cantiga fala disso: seja bem-vindo ao rei, salve o rei. Porque o cabiecile serve de saudação para qualquer orixá do sexo masculino, porque cabiecile significa seja bem-vindo o rei, seja bem-vindo, ó majestade, é o significado dessa palavra. Então louvamos esse orixá Xangô. Vamos falar agora de mitos e verdade. Algumas pessoas perguntam, né? Quem já frequentou ou frequenta terreiros de candomblé, já observaram que alguns, no centro do terreiro, tem assim uma espécie de um mastro, uma pilastra. E algumas pessoas ficam se perguntando se esse mastro, se essa pilastra significa demarcação de território, significa nacionalidade, é a nação. E é uma coisa muito simples. E algumas pessoas realmente pensam que tem alguma coisa a ver com nacionalidade daquela religião. Não, é simples. Coisa boba, simples. Existiu no passado assim muitas histórias que inventaram por conta desse pilastro que tem no meio dos terreiros. Na verdade, quando os terreiros que eram cobertos, né, por telhados, que era muito largo, muito grande, precisava de alguma sustentação. Qual era a sustentação? Colocar um pilar no meio. É só isso. E esse pilar servia quando existia os candomblés antigos, quando o candomblé tinha outra credibilidade, quando o candomblé era digno de um outro respeito, que tratava inúmeras doenças, trazia os loucos, as pessoas loucas, agressivas. E essa pilastra servia para amarrar as pessoas agressivas, as pessoas loucas, para ele amarrado ali se fazer os trabalhos, se fazer as limpezas, tirar os ebós. A palavra ebó significa oferenda. Então, somente isso. Vou fazer um ebó, vou fazer uma oferenda. Então, essas pilastras serviam para isso. E depois surgiu inúmeras outras conversas que não tem nada a ver. Portanto, a pilastra no centro do barracão significa determinação de nação, mito ou verdade? Mito. Ali é para segurar o telhado quando a construção era muito larga, muito extensa, e servia para amarrar as pessoas doentes, loucas, agressivas, para fazer os trabalhos, para acalmar, para curar. Porque existia cura no candomblé, viu, gente? Existia muita cura. Hoje já tem algumas pessoas ainda que fazem alguma coisa que realmente dá certo. Mas vamos falar sobre uma outra mensagem aqui. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, algumas pessoas passam por situações de preconceito, de discriminação, mas às vezes aquele que cria a situação, ele é tão maldoso, tão sutil, que às vezes o discriminado não percebe que está sendo discriminado. Só quem percebe é quem está ao redor. Por isso eu convidei uma amiga para nos esclarecer à luz da legislação brasileira. Ela é especializada em direito penal, em direito administrativo, direito do trabalho e direito desportivo. É uma advogada que ela tem domicílio em Cachoeira, em Lauro de Freitas e em Jacareí, São Paulo. Inclusive, ela vai falar conosco diretamente de São Paulo. Ela está em São Paulo. Ela é muito conhecida aqui em Cachoeira. Nossa filha, nossa irmã, nossa amiga,
Cristiane da Costa Almada, advogada inscrita na UAB desde 1995, cachoeirana. É ela que eu trago agora para nos falar sobre, nos alertar, de certa forma, sobre os nossos direitos e sobre o que acontece em relação à discriminação racial, à discriminação de gênero. Vamos ouvir a doutora Cristiane. Rádio Web Olha Pititinga. Programa Falando de Axé. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Apresentação Pai Pedrinho. Na Rádio Web Olha Pititinga. Olá, bom dia Pai Pedrinho. Bom dia a todo o pessoal da Rádio Web Olha Pititinga. Bom dia, meus conterrâneos cachoeirano. Eu sou Cristiane, sou advogada e fui convidada com muita honra pelo Pai Pedrinho para falar hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, sobre algumas situações jurídicas que envolvem racismo e preconceito em decorrente de cor. Inicialmente, eu gostaria de tentar passar o porquê de ter sido sancionada no ano de 1989 a Lei do Racismo, a Lei 7716, que no seu artigo 20 estabelece racismo como praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Bom, essa lei de 1989 teve por fundamento algumas situações que eram comuns naquela época, que ainda acontecem hoje, mas naquela época eram mais explícitas. Por exemplo, alguns processos seletivos para a contratação de empregados coibiam a contratação de negros. Não vamos muito longe para nos lembrar que os blocos de carnaval, os grandes blocos de carnaval, não aqueles direcionados especificadamente aos afrodescendentes, mas os demais, quando eles iriam fazer os processos de seleção, eles pediam fotos, né, que se anexassem fotos, né, e assim eles poderiam peneirar as pessoas que eles queriam que aparecessem nos blocos, e com isso os negros eram excluídos. Eu acredito até que no início da década de 80, não me lembro agora qual foi o bloco, porque eu era criança na época, que deixou esse explícito, acho que foi os Corujas, que disse aqui não entra negro. E em contrapartida, vovô do Ilê disse aqui também não entra branco. Muito bem colocado por vovô do Ilê, né? Mas voltando ao crime de racismo. O crime de racismo ele visa proteger toda uma coletividade e se configura com a prática de discriminação ou preconceito. Ou seja, ele é uma coisa mais abrangente, né, do que o crime de injúria racial, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Um recente caso sobre racismo que está na imprensa atualmente é o caso da loja Zara de Fortaleza, que vedou a entrada de uma moça negra e que era delegada, e que a partir desse fato, se descobriu que eles tinham um código de comunicação interno, onde os funcionários sinalizavam para os outros quando entrava uma pessoa negra na loja, no sentido de ficar atento se não seriam roubados, furtados, de não perder seu tempo com aquele cliente porque ele não tinha dinheiro, né? Eles presumem, né, que os negros eles não têm condições financeiras, né, para arcar com suas compras. E esse caso ele está na mídia e o gerente já foi indiciado por crime de racismo, né? O que eu acho que após a averiguação, se ficar comprovado que efetivamente essa prática, né, era realizada pela Zara, deve haver uma punição rígida, porque isso não cabe mais no nosso país.
Bom, o crime de racismo, ele é hediondo. Então, a pessoa condenada por racismo em cumprimento de pena, ela não tem direito de se beneficiar, por exemplo, do indulto natalino, que é o perdão que se dá, que o presidente da República dá na época de dezembro, extinguindo a punição. Uma pessoa condenada por racismo, ela começa a cumprir sua pena sempre em regime fechado. E o tempo para a progressão dessa pena, que nos crimes comuns é de 1/3, passa a ser de 2/5, no caso do racismo e de todos os crimes e de todos os outros crimes considerados hediondos, gravíssimos. O crime de racismo, ele não prescreve. Então, se uma pessoa cometer um racismo hoje, daqui a 30 anos, ela pode ser processada e punida. A pena para os crimes de racismo chega a 5 anos, né, dependendo da qualificação, dependendo de como esse crime foi realizado. Bom, no que tange a injúria racial, e eu acho que a injúria racial é um crime mais comum de ser observado e ele é cometido no dia a dia, né, de forma indiscriminada. O crime de injúria racial significa ofender uma pessoa em decorrência de raça, cor, etnia, religião, origem ou até mesmo a condição da pessoa idosa. Então, assim, é o que a gente vê, por exemplo, quando se chama... tem até uma música de Luiz Caldas, né? Para mim é uma injúria racial, né? Negra do cabelo duro. Ou então quando uma pessoa chega para outra e diz macaco, né? Seu negro preguiçoso, enfim, esses absurdos, né, que não cabem mais na atual história da humanidade e que os negros, os afrodescendentes, né, aqueles que têm o fenótipo de afrodescendentes, porque afrodescendentes somos todos nós, né, porém o fenótipo, né, o que está externo é o que geralmente desencadeia o racismo, né, não podem mais passar. O Pai Pedrinho me perguntou assim: Cris, você já defendeu algum caso de racismo, de alguém que sofreu um preconceito? Na hora eu não me lembrei. Falei apenas de como me indigna as abordagens policiais, né, em veículos, em motos, enfim, em pessoas, né, de pele negra, né, que não sei, parece que a polícia já vê eles como suspeito, né? Mas eu gostaria de pontuar aqui algumas defesas que eu fiz em casos em que negros foram presos com porte de droga para uso próprio. Eu defendi um cidadão que foi preso portando 2 cigarros de maconha. Não quero entrar aqui na questão da liberação da maconha, que seria uma outra situação, né, que não cabe agora nesse momento, mas que foi indiciado por tráfico com 2 cigarros de maconha. E também já defendi, enfim, em pessoas, né, para uso próprio. Eu defendi um cidadão que foi preso portando 2 cigarros de maconha. Não quero entrar aqui na questão da liberação da maconha, que seria uma outra situação, né, que não cabe agora nesse momento, mas que foi indiciado por tráfico com 2 cigarros de maconha. E também já entrei num caso em que uma menina branca, estudante de uma das maiores faculdades de Salvador, foi indiciada por tráfico de droga, por ter sido pega com 10 cigarros de maconha. Então, olha o tratamento desigual da polícia, da justiça, né, da polícia civil em relação às pessoas negras. E eu comecei meu habeas corpus para soltar esse menino que foi preso, que ele é um rapper do interior da Bahia. Comecei meu habeas corpus dizendo: sim, somos nós os que estamos nas calçadas. Sim, somos nós os que estamos na prisão, nos alagados. Sim, somos nós os marginais.
Sim, somos nós os brutalizados, os favelados dos porões do inferno. Sim, somos nós os sem direitos. Somos nós os imperfeitos, somos os negros. E graças a Deus nós conseguimos soltar esse menino. Vou logo avisando que a pena para o uso de droga, para o uso de maconha, ela não cabe prisão, ela não cabe pena privativa de liberdade. Continua sendo crime, mas não cabe pena privativa de liberdade, e esse menino passou 60 dias preso. Quando o juiz pegou minha petição, que ele ligou para mim, que o assessor dele, aliás, ligou para mim, né? Ou não me lembro que fui eu que liguei para o assessor, ele disse: Cris, li agora seu habeas corpus, doutora, li agora seu habeas corpus. Precisava citar Edson Gomes? Eu disse: precisava, para ver se chama a atenção dos absurdos. Então, um grande abraço, feliz Dia da Consciência Negra, para essa cidade negra linda da qual eu vim, né? Minha avó é descendente de quilombola, minha avó é da região de São Francisco de Paraguaçu, e eu tenho muito orgulho da minha origem negra. Grande abraço, feliz Dia da Consciência Negra, parabéns, Pai Pedrinho, pelo programa. Rádio Web Olha a Pititinga. Programa Falando de Axé. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia. Apresentação Pai Pedrinho. Na Rádio Web Olha a Pititinga. Aí a gente percebe, né, a diferença. Como a doutora Cristiane acabou, Cris para os íntimos, acabou de falar aí, né, que ela defendeu um jovem que foi pego com 2 cigarros de maconha, um jovem negro, e uma branca com 10 cigarros de maconha. Ela faz aqui uma correção, com 10 cigarros de maconha, foi liberada na mesma hora. E esse jovem negro levou foram 70 dias preso com 2 cigarros de maconha para consumo, e a branca com 10 por tráfico. Então a gente percebe que isso sempre acontece. Também tem o chamado racismo institucional. As instituições também tomam suas decisões baseado na cor do indivíduo. Infelizmente, isso é Bahia, isso é Brasil. Eu é quem te agradeço, Cris, por sua participação. Espero contar com ela em outros momentos, que vamos precisar sim, quando tivermos que tirar alguma dúvida à luz da legislação brasileira. Muito obrigado por sua participação. Quero dizer que nem amar, nem odiar para sempre. Trate os inimigos de hoje como se pudessem se tornar os inimigos de amanhã, inclusive os piores. Como a experiência mostra que isso pode acontecer, deve-se estar prevenido. Os desertores da amizade não devem receber armas, pois farão com elas a pior guerra. Os inimigos, ao contrário, devem ter sempre uma porta aberta para a reconciliação. A porta da cortesia é a mais segura. Às vezes, uma vingança consumada vira um tormento, e o prazer pelo dano causado ao inimigo torna-se motivo de pesar. A gente tem que agir com a certeza de que o amigo de hoje pode ser o pior inimigo amanhã. Algumas pessoas costumam abrir o leque da sua vida porque está ali em uma mesinha de bar, porque está ali numa viagem, mas não sabe se essa amizade de hoje permanecerá amanhã. E nós sabemos disso. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e eu gostaria de falar para você, meu ouvinte, sobre o poder do banho. O ato de tomar banho. Algumas pessoas, até por questões ou tradicionais ou religiosas, elas não gostam de tomar banho de folhas. Elas dizem que é coisa do Satanás, coisa do demônio. Não sabendo ela que tem banhos de folhas que é tão somente para curar uma febre. E elas tomam.
não sabendo elas que o banho de determinadas ervas para curar um ferimento, no caso do sarampo, da catapora, da rubéola. O ato de tomar banho, vamos dizer que no Brasil ele é novo. Porque não usava o banho diário. Eu me refiro ao banho de água normal. Não era costume usar. Foi instituído o banho diário com a visita do rei, me parece que o rei da França, Luís XV, quando veio ao Brasil, que não tinha, o meio de transporte, era carro de burro, era carruagem. E ele adquiriu carrapatos. E o médico da sua corte, que acompanhava em suas missões, lhe recomendou a tomar banho diário. Você observa que quando você toma banho diário, você tem que passar, você tomando banho, você tem que passar a mão no corpo. Você tem que massagear o seu corpo com sabonete. Então você percebe qualquer anormalidade, qualquer diferença. E daí foi extinguido a pestiação de carrapato no rei Luís XV, porque ele fazia o banho diário, então ele percebia quando tinha carrapato. A gente percebe que quando a gente está muito cansado depois de um dia longo de serviço, de lida, a gente chega em casa a tomar um banho, parece que desce pelo ralo todo o cansaço. Você sente o corpo renovado, o corpo transformado. Isso é o poder das águas. E as águas realmente ela transforma de todo jeito. Algumas pessoas, esse é o meu caso, se eu tiver com fome e com sede, o que é que você faz primeiro? Eu prefiro tomar água, para depois comer alguma coisa sólida. Então a água tem muito poder. E a soma da água com as ervas, mais poder ainda. Esse foi o nosso programa Falando de Axé de hoje, que nós esperamos estar aqui com você, meu ouvinte, no próximo sábado, continuando a falar de orixá, continuando a falar de questões sociais, trazendo informações não só para o ouvinte de Cachoeira, de São Félix, mas para do Brasil, do mundo, e agradecer as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. A gente tem percebido que tem crescido muita audiência através do Facebook, porque é som e imagem. E, mais uma vez, falando de Tintim Gomes, gostaríamos de logo mais estar prestando as últimas homenagens a esse amigo na cidade de São Félix. E é com uma canção sua que vamos encerrar o programa de hoje. Vamos ouvir Tintim Gomes. Obrigado, gente. Muita axé para vocês. Tchau, tchau.